Estação Entrevista. Olha, agora recentemente, e ainda continua em discussão, continua uma pendenga judicial, inclusive, aquela questão ali do brejo, em Balneário Camboriú, que uns falam invasão, outros falam ocupação, outros falam que estão buscando os direitos que eles têm adquiridos, e que compete, claro, cabe à justiça decidir. E aí veio à tona assim, mas poxa, é só ali que existe esse problema em Balneário Camboriú? Não. Vocês estão muito enganados. Vários pontos de Balneário Camboriú nós temos esses problemas e que precisam ter um encaminhamento com certeza. Por isso a gente convidou, está conosco hoje aqui, o advogado Richard Olivetti, que inclusive também é membro da Comissão de Segurança da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Balneário Camboriú, para que a gente pudesse abordar esse assunto. Doutor Richard, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da TV Mocinha. Existe mesmo, doutor, essa história aí de que nem todo o terreno, nem toda a ocupação do espaço de Balneário Camboriú está regularizado? Com certeza. Hoje, Balneário Camboriú, vamos falar do bairro dos municípios. Hoje, mais de 60% do bairro dos municípios não está regularizado. Opa! E isso causa um problema sério, inclusive na segurança pública. Os problemas de violência na cidade estão relacionados não só aos programas sociais e aos policiais na rua, mas também ao problema de urbanização e regularização dos imóveis que as cidades enfrentam. E Balneário Camboriú tem um problema sério sobre isso. Nós temos problemas de regularização no bairro dos municípios, temos problemas de regularização no bairro das Nações e em outros bairros aí que estão começando a crescer em torno do nosso município. Agora, por que aconteceu isso? A gente sabe, antigamente tinha muito espertalhão que vendia um imóvel para 2, 3 pessoas, tinha uns que abriam um loteamento, mas depois não regularizavam, a lei na época também não era tão forte que nem hoje em dia. É isso aí o caminho? O que aconteceu? Vamos sempre obter o bairro dos municípios como referência. Na década de 70, na década de 80, houve alguns loteamentos que se iniciaram no bairro, porque é um bairro plano. E esses loteamentos não foram aprovados devidamente na prefeitura e nem nos órgãos competentes. E aí as pessoas começaram a vender esses imóveis antecipadamente, sem escritura, e foram fazendo os contratos de compra e venda. Um foi comprando do outro. E fora também as ocupações que se chamam as ocupações clandestinas. As pessoas chegavam lá e simplesmente ocupavam uma área e começavam a fracionar essas áreas e vendê-las. Então nós temos 2 tipos de ocupação: a ocupação irregular, que é essa ocupação que os loteamentos estavam em tramitação, mas não foram devidamente regularizados, não foram escriturados e registrados, e temos as ocupações clandestinas, que são aquelas em que realmente não há uma matrícula definida e as pessoas vão tomando, uma pessoa toma aquilo como posse e fraciona e vende. Então são 2 tipos de ocupação que se caracterizam geralmente. Agora, quando o senhor relaciona isso com a área de segurança pública, exatamente porque a prefeitura não tem como fazer uma infraestrutura melhor, um zoneamento melhor? Como é? Exatamente. Nós temos um plano diretor. Vamos tomar como base o bairro dos municípios. Hoje, as ruas são enormes. Não existe um fluxo de quadra, como há nas ruas, por exemplo, no centro de Balneário Camboriú, você entra, já tem a quadra, já faz o contorno. Não, é um entroncamento, uma coluna invertebral. Ela vai e não tem saída para os lados. E ao final dessas ruas, geralmente, é onde tem os casebres, onde tem muitas vezes acontecem as ocupações aonde a criminalidade costuma se estabelecer. Então, eu como membro da Comissão de Segurança Pública, visitando os juízes aqui da comarca, numa das conversas com um juiz, ele disse o seguinte, que o problema da segurança pública não está somente em colocar policiais na rua, mas principalmente na reurbanização e estruturação dos bairros que incham e a criminalidade consegue avançar. Perfeito. Agora, a questão da regularização desse lote, do trabalhador que com seu suor foi lá, comprou, mas já estava comprando de segundo, que já tinha comprado de outro. Existe como regularizar isso legalmente? Sim, sim. Hoje, esse causídico já motivou mais
de 60 processos no bairro dos municípios, né, para regularizar esses imóveis através dos processos de uso capião, né, em que as pessoas compram de boa fé, né, vêm através de um contrato, acreditam que aquela propriedade né, tem condições de regularizar e, no fim, ela está sem escritura pública. Então, através do processo de uso capião, é possível, sim, regularizar esses imóveis. Colocando que a juíza aqui é muito criteriosa, mas muito competente e muito inteligente, a juíza que julga os processos de uso capião. Ela consegue trazer todas as situações necessárias para reconhecer o título de propriedade. Então, os processos são muito rigorosos na comarca, que por ser uma cidade flutuante, né, em que as pessoas vendem e compram, vendem e compram. Então, quando nós entramos com o processo de uso capião, há todo um critério legal que a própria legislação prevê e ainda todo um cuidado necessário para que essa propriedade seja devidamente regularizada. Agora, porque na legislação, por exemplo, o que vale é aquilo que você está ocupando, aquele espaço, mas eu estou pagando o meu IPTU, pago a luz, a conta que tem o telefone instalado aqui, mas a escritura não está no meu nome, embora eu tenha comprado. O que vale para a justiça? O que vale é o seguinte, né? Então, geralmente, existe no cartório de registro de imóveis e na prefeitura um proprietário anterior de 20, 30 anos. Então, os processos de uso capião eles têm a seguinte fundamentação legal. 15 anos o uso capião extraordinário, 10 anos o uso capião ordinário e 5 anos o uso capião especial. O uso capião extraordinário é quando a pessoa consegue comprovar que ela já está residindo ali há mais de 15 anos. Né? Então, ela já conseguiu colocar, provavelmente, a energia elétrica, já colocou a água, os vizinhos já conhecem aquela pessoa como proprietário daquele imóvel. Então, esse processo de capião ele é mais fácil de ser reconhecido. O de 10 anos, que é o uso capião ordinário, ele tem algumas peculiaridades um pouco diferentes, porque é uma posse de 10 anos. E aí, mas no mesmo caminho. As provas têm que ser um pouco mais robustas, mas também é mais fácil de regularizar. O mais complicado é o uso capião especial, que é o uso capião constitucional, que as pessoas ocupam há mais de 5 anos. Ou seja, aquela posse ainda, ela pode ser discutida, por quê? Porque exige ali uma formalidade de 250 metros quadrados, exige que a pessoa, o proprietário anterior tem que ser localizado, ver qual é a origem daquela propriedade, até mesmo para as questões ambientais, as questões... Quer dizer, ele exige uma série de outras demandas. Sim. Que torna-se um pouco mais complicado. Então, quando nós falamos de Balneário Camboriú, por exemplo, bairro dos municípios, novamente volto a falar, desde a década de 70, ele já vem sendo urbanizado. A prefeitura já pavimentou, já colocou energia elétrica, já colocou saneamento básico, inclusive cobrando esgoto em várias ruas, né? Não urbanizou completamente, porque falta fazer os entroncamentos. Sim. Né? Mas, assim, as condições de habitabilidade hoje são boas. Um bairro que hoje temos aí a Univale, temos o hospital, né? Vem crescendo. Então, tem que existir uma preocupação maior na regularização e na urbanização desse bairro. Eu venho lutando, né, já desde 2010, com os processos de uso capião lá, regularizando as ruas. Nós atuamos fortemente na rua Campo Herê, Campos Novos e Bom Retiro, como também fizemos em algumas outras ruas. Mas essas são as 3 ruas que nós mais atuamos. Né? Doutor Richard, vamos fazer o seguinte. O assunto é interessante, é muito importante. O senhor já está dando uma aula para nós aqui dessa situação em Balneário Camboriú, que muita gente imaginava que era uma situação localizada lá na Vila Fortaleza, lá no Brejo, como o pessoal conhece. Está convidado a voltar. Tem um telefone para contato? Sim. O telefone do escritório é 33470886. Né? Nós temos escritório na rua 1950, número 464. Tá? Então... Grande abraço. Obrigado por enquanto. A gente vai voltar a falar, mesmo porque o assunto é bastante importante e o tempo nosso aqui hoje é curto. Mas vamos voltar a conversar. Tem coisa aí, tem história aí que a gente nem sabia. Vamos saber sim. Tem muitos locais que estão com essa situação em Balneário Camboriú, com certeza.